E vamos de vídeo de fechamento de sexta-feira. Eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Lembrando, como sempre, que material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, esse é o nosso vídeo de Happy Hour, ele vai provavelmente estar disponível para vocês amanhã a partir das 7h15 da manhã, na qual eu traço um resumão rápido, de alguns acontecimentos da semana, não tudo, pretendo até fazer ele mais completo um pouco mais para frente, mas vamos dizer que esse é um piloto, vamos ver como é que vai ficar. Bom, nós temos o Ibovespa fechando com a queda de 3,27% a 108.523,47. O índice, mini índice, ou IND, como alguns gostam de chamar, fechou 1,39 para baixo, aos 108.830, e o dólar fechou com alta de 2,1 a R$ 5,17,60. Os days hoje puxaram, principalmente os days mais longos, fortes, e o volume negociado hoje foi na casa dos 19,39 milhões. Destacar alguns pontos aqui que aconteceram essa semana, que acabaram principalmente nos últimos dias. Quarta-feira nós tivemos a declaração da nova taxa de juros pelo Fed, que, como era esperado, uma elevação de 0,25%, foi o que aconteceu. Porém, hoje, em contraponto ao ânimo que o mercado acabou ganhando a partir de quarta-feira, veio meio que um banho de água fria na Bolsa Americana. Encerrou pregando sexta-feira, ou seja, de hoje, dia 3, em baixa. O índice Dow Jones encerrou com menos 38 de queda, seguido pelo S&P 500, que recuou 1,04, e do Nasdaq, que cedeu 1,59. Bom, motivos especiais, nada do outro mundo, mas informações a ficarem sempre à espreita. Alguns motivos foram os principais motores dessa queda de hoje, entre eles relatório de empregos, que é o famoso payroll, que veio com um número hoje bem acima, ou seja, bem mais forte do que era esperado, somado com a queda da taxa de desemprego americana. Juntando isso à incerteza principal vinda do balanço das grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon e Facebook, que seguem no movimento negativo, e várias delas, inclusive, anunciaram durante essa semana a demissão de uma quantidade significativa de funcionários. Bom, era esperado uma retração no payroll de hoje, porém os dados, apesar de serem positivos para o público de uma forma geral, ou seja, se está criando emprego, está bom, mas olhando pelo lado da economia de uma forma geral, ou seja, pelo lado econômico da coisa, acaba sendo um ponto negativo. Significa que mesmo com todos os movimentos de elevação de taxa de juros americana, a economia continua não cedendo à pressão. Ou seja, parece que o ciclo de juros americano ainda está longe da estabilidade. No final de tudo isso acaba influenciando nos títulos americanos e tornando cada vez mais atrativos, que pode pesar mais ainda sobre a economia global, principalmente dos países emergentes, como o Brasil, que pode ser obrigado a elevar a taxa de juros por conta da apreciação dos títulos americanos, algo que eu já havia comentado no Instagram, para quem me segue por lá. Inclusive, eu estou sem a chamada para colocar no Instagram aqui, num vídeo futuro eu coloco, para quem quiser me seguir lá, seria uma honra. Eu venho falando constantemente que a elevação da taxa de juros americana, mesmo aqui no Brasil, os juros de certa forma e a política estando, entre aspas, controlada, pode forçar a uma continuidade na manutenção da elevação da taxa de juros aqui no Brasil. E isso é um fator a se prestar muito atenção. Por quê? Porque com a elevação da taxa de juros americana, automaticamente os títulos americanos eles acabam se apreciando junto, e tornando principalmente eles muito mais atrativos muitas vezes do que você colocar o teu dinheiro numa série de países emergentes que você não tem, no final das contas, uma
menor ideia do que pode acontecer. Para não dizer que o Brasil, aqui nessa república de bananas, vamos assim, decidiu ficar para trás, já por conta do mercado fragilizado pela quantidade de incertezas, questões fiscais e uma série de coisas que ainda temos pela frente que estão mal definidas até o momento, a entrevista do atual presidente caiu como uma bomba sobre a Bolsa hoje. Indicações de que após a saída do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em 2024, o governo deve entrar com algum tipo de medida na qual acabe finalizando a autonomia do Banco Central e voltando-se automaticamente com isso às práticas antigas do BC, que se alinhavam com a política econômica da agenda de governo e automaticamente ignoravam qualquer questão do cenário internacional. Isso acabou empurrando a Bolsa de volta abaixo dos 109K, como a gente já viu anteriormente. E segundo o atual presidente, a autonomia do BC é uma mera bobagem. Eu, particularmente, para não falar besteira, me reservo o direito de não comentar. Eu já vou mostrar para vocês, e graficamente eu tenho acompanhado, vamos dizer assim, o Ibovespa desde aquela alta dos 130, 131 mil pontos lá de cima, e para todos os efeitos, se a gente olhar no longo prazo, o Ibovespa vem desde o dia 29 de 5 de 2021 numa linha de tendência de baixa, e essa linha, toda vez que ela é rompida, ela acaba retornando ao ponto inicial. Destaques da semana, tá, gente? Não é só da sexta-feira, não. Pets, 10,46. Natura, 8,39. SMTO, São Martin, 6,12%. Arezo, 4,45%. Cogna, 3,24%. E Suzano, 2,73%. Esses foram os destaques de alta da semana. Já na ponta contrária, com um destaque de baixa, CVC, queda de 15,18%, Raizen, 9,65%, Açaí, 9,04%, JBSS, 8,12%, Elet, nesse caso aqui foi a Elet 4, 8,09%, e 3R Petróleo, também caindo 7,67%. Bom, e dando uma passada rápida aqui no nosso gráfico do Ibov, essa LTB vermelha aqui, ó, bem grande no vídeo de vocês, imagino que esteja dando para ver bem, é justamente a linha que eu falei que é uma linha de tendência de baixa, que toda vez que o Ibov consegue respirar e passa, sobe um pouquinho, ele sobe, volta e acaba fazendo aquela famosa sequência do topo mais baixo, né? Vem desde onde essa linha? Bom, vou tentar puxar para vocês aqui para deixar bem claro desde onde eu venho traçando essa LTB. Essa LTB eu venho traçando justamente desde aqui, ó. Desde aquele ponto que eu falei, lá na casa dos 130 mil pontos. É difícil de pegar aqui o valor certinho. 10, 9 do 6. Está 29 do 5, é alguma coisa do gênero. Então vocês podem ver que desde que ele fez essa máxima aqui, toda vez que ele bate nessa LTB, devolve. Veio, cai, voltou, conseguiu aqui no mês de novembro romper essa LTB, mas o mesmo problema. Rompeu a LTB, mas não conseguiu se segurar acima dela, devolveu, realizou, voltou de novo, tocou no suporte aqui, ó, essas linhas, essas regiões aqui são que eu chamo de regiões de suporte. A mesma coisa. Voltou agora, deu uma respirada acima da linha novamente e já devolveu novamente. Ou seja, esse movimento, querendo ou não, não anula no longo prazo, né, o movimento baixista do Ibov. Como eu falei, se continuar nesse ritmo que vai, teremos Ibov ou a nossa bolsa lá na casa dos 90 mil pontos, se der bobeira, no final do ano. Claro que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, claro, né? Só para deixar bem claro. Mas é só algo para vocês ficarem sempre ligados. Que a quantidade de incertezas que nós temos pela frente e os movimentos que a Bolsa vem fazendo nos últimos, literalmente, 1 ano e meio, não são movimentos de alta.
chato falar, parece que o cara está sendo pessimista. Não estou sendo pessimista. Existe uma diferença entre ser pessimista e olhar o que você não tem como fugir e ser realista. Eu prefiro ser realista. Bom, como eu falei, um videozinho rápido, sem muito detalhamento. Se alguém precisar ou quiser que eu faça, por exemplo, uma análise de um ativo em específico, deixe nos comentários e durante a semana dou uma olhada. Se houver algum resultado de alguma empresa também que seja do teu interesse, desde que não seja, é claro, né? Sendo bem sincero, aquelas empresas que que você abre o YouTube e acha 200 milhões de reviews sobre ela, né? 200 milhões de analistas falando sobre, que são o caso das Magalus da vida, Ois da vida, atualmente Americanas, né? Entre outras, sendo uma empresa que não se encontra grande informação. Algumas até eu já trago normalmente aqui pelo canal, né? E que tem uma certa relevância, coloca lá nos comentários que na medida do possível, saindo o resultado, eu faço de boa. Bom, por hoje é só. Quem puder, como sempre, colaborar com o canal deixando o seu like, né? E para quem não é inscrito, é claro, se inscrevendo e ativando as notificações é de muito bem visto. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom final de semana e bons investimentos.